Deixa eu trazer uma outra notícia, porque durante o anúncio da oposição, nós falávamos disso há alguns minutos, a oposição fez o anúncio daquela obstrução total no Congresso Nacional. Aí o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, ele subiu o tom contra Hugo Mota e ameaçou pautar o projeto da anistia no momento em que assumisse a presidência da casa, porque funciona dessa maneira, né? Quando o presidente vai viajar, por exemplo, tem uma agenda no exterior, o vice assume. E aí os aliados de Jair Bolsonaro aumentaram a pressão para que o perdão seja analisado no Congresso e analisam a possibilidade de incluir o ex-presidente na medida. Hugo Mota é acusado de descumprir um acordo com a oposição e obstruir o andamento desse projeto de lei. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. A notícia em destaque: o projeto da anistia possivelmente será votado na Câmara dos Deputados na ausência de Hugo Mota. Essa, pelo menos, é a promessa do vice-presidente da Casa. Dávila, queria pedir sua reflexão sobre essa manifestação do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, em uma coletiva ali, quebra-queixo, improvisada, dizendo que sim, vai pautar o projeto da anistia na ausência de Hugo Mota. É a oposição mostrando que chega de negociação e de promessa não cumprida. Aliás, o Beraldo bem lembrou aqui que a eleição do presidente da Câmara foi justamente uma das condicionantes da oposição, era que o presidente da Câmara colocaria em votação o projeto da anistia. E ele foi totalmente ignorado. E a pior coisa que você pode fazer na política é promessa não cumprida. E isso deixa a turma brava. E com razão. E agora ele já deu o tal do cartão amarelo. Se levantar da cadeira, viajar, o projeto da anistia será colocado em votação. Pois é, agora, o clima não é dos melhores, né? Quando o vice promete pautar um projeto que o presidente disse que não pautaria, é sinal que as coisas não caminham bem, né, Mota? Para onde devemos caminhar quando a gente observa esse tipo de relação entre presidência e vice? A política é isso. Isso é a verdadeira política. E eu sempre defendi aqui a política baseada em convicções. Vocês imaginam, vamos pensar aqui como o Brasil hoje poderia ser diferente se as pessoas, principalmente no Congresso Nacional, os políticos, fossem mais movidos à convicção do que a interesses práticos imediatos. Imaginem um resultado diferente para a presidência da Câmara e do Senado. Imaginem o que isso poderia representar nesse momento. Eu acho que ainda é tempo de muitos políticos do Congresso Nacional tomarem esse caminho. Vão atrás das suas convicções, reflitam o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para os eleitores que colocaram vocês aí no Congresso Nacional. Parabéns ao deputado Altineu. É isso mesmo, é isso que o Brasil precisa, pessoas com disposição e coragem para fazer a coisa certa. Você, Cristiano Beraldo, a movimentação da oposição, Altineu Cortes marcando o território, dizendo que sim, o projeto da anistia será pautado se ele estiver na cadeira da presidência. Neto, duas observações. Primeiro, isso já estava combinado, isso não deveria ser nenhuma surpresa e demorou para acontecer, porque faz tempo que o presidente da Câmara tem dado demonstrações de que não vai colocar para andar o PL da anistia. Aliás, eu não acho que nem tenha sido a intenção dele trapacear ou não cumprir o acordo que foi assumido durante a eleição. O que aconteceu com o presidente da Câmara é que ele foi coagido a se alinhar com os interesses do governo federal e do próprio Supremo Tribunal Federal a partir do momento em que a Polícia Federal fez uma batida na prefeitura onde seu pai é prefeito, lá no interior da Paraíba, na cidade de Patos. Portanto, a situação também de Hugo Mota não é mil maravilhas, não. E agora, Altineu Cortes está aí declarando aquilo que já era sabido. E tem um outro aspecto.
Altineu Cortes é um dos mais habilidosos ali na Câmara dos Deputados, um deputado experiente, conhece profundamente esse universo do Congresso Nacional, da política brasileira, e para que ele tenha tido este tipo de conduta, algum acordo, alguma sinalização houve. Ou o Hugo Mota sinalizou que vai se mandar e deixar que ele assuma essa responsabilidade, ou combinaram de que o Hugo Mota não sai mais de Brasília, nem que o pague, nem com o jatinho novo da FAB, ou então tem alguma outra coisa acontecendo que a gente não sabe. O fato concreto, para mim, é que o que havia até o momento do recesso, o ambiente político até o momento do recesso, esse já não existe mais. A política brasileira está em ebulição, mas tem uma observação que eu faço, Caniato. Quando a gente observa essa manifestação na Avenida Paulista, o erro dessa manifestação é fazer uma manifestação em defesa de uma pessoa. O problema do Brasil não é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sofre as consequências de um completo desequilíbrio institucional que precisa urgentemente ser corrigido. O Brasil não sobrevive mais a mandos e desmandos de ministros do Supremo Tribunal Federal de maneira monocrática. O Brasil não sobrevive mais a uma Constituição Federal que faliu, que não deu certo, que não tem a menor condição de resolver os problemas do Brasil. O Brasil não resiste mais a um Congresso Nacional omisso, conivente, parceiro dos maus feitos, da safadeza. Não podemos mais ter um Congresso de espertalhões. Esses são os verdadeiros problemas do Brasil. É contra isso que a sociedade brasileira precisa lutar para que, então, volte a prevalecer a justiça no país. Deixa eu só trazer duas informações. Nosso colega Bruno Pinheiro, repórter, está em Brasília, segue movimentando, trazendo as informações. Mandou 2 destaques via WhatsApp, dizendo que a oposição pretende posicionar deputadas mulheres na mesa da presidência. E aí é uma estratégia física, deixá-las lá, porque eles têm receio que, se os deputados ficarem na mesa diretora, em algum momento a presidência da casa pode pedir que os seguranças, a polícia legislativa, retirem os parlamentares. E eles entendem que, se as parlamentares estiverem lá, haverá um cuidado redobrado para não haver aquele tipo de acusação. Foram truculentos, nos tiraram à força. Então, essa é uma informação. E a outra, a Câmara encerrou o expediente às 19h, 19 horas. Então, só os parlamentares acessam o plenário, os assessores não podem acompanhar os deputados. Aqueles que fazem essa vigília na mesa do plenário, galeria também foi fechada, só a polícia, segurança e os deputados dentro do plenário. Dávila, qual é a posição que a gente precisa observar a respeito de Hugo Mota, que chegou na Câmara dos Deputados com um amplo apoio, né? Firmou vários acordos para que conseguisse viabilizar a sua candidatura, foi o vencedor e teve uma mudança substancial no posicionamento dele. Não ficou claro por que teve essa virada de página e também essa mudança de posicionamento de Hugo Mota. O Beraldo faz uma reflexão importante sobre os sinais, né? A coletiva do Altineu, se ele teve o aval de alguém, se há inclusive uma sinalização do próprio presidente Hugo Mota. O que estaria por trás desse comportamento de Hugo Mota nos últimos meses, hein, Dávila? Hugo Mota vem perdendo poder, prestígio e influência. E isto é muito ruim. Como nós já dissemos aqui, o presidente da Câmara ocupa uma posição muito importante e muito poderosa. Então, quando alguém está no cargo e não consegue mais exercer plenamente o poder, porque perdeu a confiança e o respeito dos seus pares, é algo altamente preocupante no momento em que o Brasil enfrenta talvez a mais séria crise institucional desde a redemocratização. Então, hoje você tem uma Câmara à deriva,
um governo à deriva, e aí o que sobra nesse vácuo? O Supremo Tribunal Federal exercendo o poder absoluto no Brasil, e passando por cima da Constituição, e passando por cima das cláusulas pétreas, das liberdades individuais. É isso que está acontecendo. Ou seja, o vácuo de liderança nos poderes legislativo e executivo hiperatrofiaram o poder judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. E é isso que nós estamos vivendo. Isto é a gênese da crise que vivemos hoje. Agora, como bem disse o André Marcília na entrevista, é a primeira vez que a crise está no poder judiciário. Geralmente as crises brasileiras nasceram do poder executivo. E pela primeira vez na história temos esse fenômeno novo. O desencadeador da crise institucional é o Supremo Tribunal Federal, que resolveu ignorar a Constituição e legislar como se tivesse num estado de exceção. Só trazer uma informação, inclusive, da nossa equipe de reportagem em Brasília. Senadores, os que fazem também esse movimento, estão no plenário, só que no escuro. Apagaram as luzes, cortaram também as transmissões da TV Senado e, segundo as informações de bastidores, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não ligou para esses senadores. Tem aproximadamente 10 senadores dentro do plenário, ali na mesa diretora, onde ficam os representantes da mesa diretora. Estão no escuro, Maia Abreu no Senado Federal. Agora, Mota, queria que você trouxesse a avaliação sobre as 3 pautas que são defendidas pelos parlamentares. Eles falam em avanço no projeto de lei da anistia, falam em impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal e fim do foro privilegiado. A gente sabe da dificuldade que é avançar com pautas que são muito sensíveis. Altineu Cortes fala na necessidade de pacificar o país. Eu acho muito difícil que uma negociação dessa, ainda que haja um grande movimento de parlamentares que façam essa vigília ali no plenário, acho difícil conseguir avançar com esses 3 projetos. Se conseguir avançar com um, talvez a gente possa observar alguma mudança e alguma tratativa nesse sentido. Você apostaria em qual? O da anistia lhe parece mais factível? Eu não aposto em nenhum desses, Canhoto. A situação é muito complexa, o Congresso Nacional demorou a entender a gravidade da situação, demorou a agir. A anistia tem que ser ampla, geral e restrita, só existe esse tipo de anistia, não existe nenhuma outra. A questão do impeachment, eu realmente tenho dúvidas sinceras do resultado de uma ação como essa. Tem muita gente que eu respeito, que acredita nesse tipo de medida, que acredita que uma ação bem-sucedida de impeachment manda uma mensagem importante e vai reverberar e vai resultar em uma mudança de rota. Eu tenho dúvida, sinceramente, depois de tudo que a gente viu aqui, o nosso problema não está localizado em uma única pessoa. Então eu tenho dúvida, é uma dúvida sincera. Quanto à questão do foro privilegiado, eu acho muito pouco provável que essa medida seja tomada agora. Eu acho que o que o Brasil precisa é uma coisa muito mais simples do que essas 3 coisas. O Brasil precisa retomar a legalidade. É simples, é o princípio da legalidade. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. O que está acontecendo é que as pessoas são obrigadas a fazer algumas coisas e impedidas de fazer outras quando não existe uma lei determinando isso. Então, eu acho que esse é o passo número 1. Porque senão, meus amigos, não adianta aprovar uma lei acabando com o foro e a lei ser declarada inconstitucional logo em seguida. Não adianta aprovar um impeachment e o impeachment ser considerado inconstitucional. A mesma coisa para a anistia. Se o Brasil vai continuar sendo regido por leis imaginárias feitas na hora, o que adianta qualquer iniciativa legislativa? O que a gente precisa lembrar aqui é que o poder do Estado seduz
uma multidão de alfaiates jurídicos. É isso que a gente está vendo no Brasil. Em todos os lugares surgem alfaiates jurídicos. Eles cortam e costuram a lei para justificar qualquer coisa. Eu vou lembrar vocês, pessoas que no Brasil durante 40, 50, 60 anos praticaram o garantismo penal. Elas repetiam: não se pode prender, prender não adianta, prender não serve para nada. Agora estão prendendo e aplaudindo a prisão domiciliar ou outra prisão qualquer, por causa de uma publicação em rede social. Eles mudaram de ideia da noite para o dia, mas só em relação aos adversários políticos. Os criminosos comuns, eles continuam achando que não devem ser presos. Então, esses antijuristas, eles praticam uma forma especialmente vergonhosa de oportunismo, porque eles não têm nem ousadia nem competência para ser tiranos eles mesmos. Então, só resta pegar carona na tirania dos outros. Quero chamar a atenção, você que acompanha os Pingos nos Is, a situação deve piorar, viu? A situação deve escalar, inclusive partidos que integram a base do governo anunciaram que vão aderir a essa obstrução. Eu vou revelar que siglas são essas depois do break comercial, é um intervalo muito rápido, 1 minuto e 20, eu conto com você, fique por aí.